Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de História do oitavo ano. Bom dia para o oitavo ano A e boa tarde para o oitavo ano B. Gente, nós vamos continuar o nosso assunto que começamos em nossas últimas aulas, trabalhando hoje sobre o processo de independência do Brasil. Na última aula nós vimos alguns assuntos como a chegada da família real ao Brasil no ano de 1808. Depois nós vimos também alguns benefícios que a família real implantou no Brasil, claro, por conta da permanência deles aqui no Brasil, como a criação da Polícia Militar, o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional. Então, tudo isso é criado porque a família real estava instalada no Brasil, no Rio de Janeiro. Pois bem, mas nós vimos também na última aula algumas revoluções, como a Revolução Pernambucana de 1817, e também vimos a Revolução do Porto. E a Revolução do Porto ela foi muito bem sucedida, e como ela foi muito bem sucedida, ela determinou a volta da família real para Portugal e o fim de uma monarquia absoluta. Isso acabou despertando uma grande esperança por parte dos brasileiros, porque eles acreditavam que a situação pudesse mudar. Os comerciantes e a aristocracia não aguentavam mais pagar impostos pesados e também a disputa econômica travada com os ingleses. Então, para o povo brasileiro naquela época era uma grande esperança e os brasileiros eles começaram a ver a possibilidade de buscar a emancipação do Brasil, o Brasil se emancipar de Portugal, não é, da situação que estavam vivendo. Pois bem, só que daí Dom João VI ele não vai atender às reivindicações do povo brasileiro, porque o povo brasileiro reivindicava justamente isso, né, a questão da emancipação. Então Dom João VI não vai atender essas necessidades, essas reivindicações, e além disso ele acabou com os tribunais que existiam no Rio de Janeiro, e ele também suspendeu o título dado ao regente Dom Pedro. E daí ele determinou que Dom Pedro retornasse, Dom Pedro voltasse a Portugal naquela época, e Dom Pedro ele acabou recebendo apoio dos brasileiros para que ele não retornasse a Portugal. E com esse apoio que Dom Pedro recebeu do povo brasileiro, que o povo brasileiro temia perder os seus direitos, alguns direitos conquistados. Então o povo brasileiro temia perder esses direitos. Então eles começam a dar apoio a Dom Pedro, para Dom Pedro permanecer no Brasil, não deixar o Brasil. Então Dom Pedro permanece no Brasil, ele começou o chamado período regencial, como regente do Brasil, e daí ele determinou alguns pontos na economia e em outros ramos também, principalmente na questão administrativa, da administração. Então, o que Dom Pedro fez? Ele aboliu alguns cargos públicos que Dom João VI tinha criado, cargos políticos. Esses cargos políticos, Dom Pedro, ele cedia para pagar, para dar salário aos nobres. Então, Dom Pedro ele acaba com esses cargos. Ele providenciou na época uma eleição para 69 deputados, e esses deputados eles deveriam representar o Brasil na corte portuguesa. Então, é um dos feitos de Dom Pedro. E ele também permitiu a abertura de lojas maçônicas. Dom Pedro era maçom, da maçonaria, e ele permite que se abram essas lojas maçônicas. Então, o que acontece? Na verdade, Dom Pedro ele acaba é, tendo todo o apoio dos brasileiros e ele afirmou que o povo deveria dizer é, publicamente a sua necessidade dele permanecer no Brasil. Tanto que na época fizeram até um abaixo-assinado pela permanência de Dom Pedro no Brasil, já que para os brasileiros era interessante essa emancipação de Portugal. E daí, no dia 9 de janeiro de 1822, ele recebeu um abaixo-assinado e ele vai dizer como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, esse dia, 9 de janeiro de 1822, acabou ficando conhecido como o famoso Dia do Fico, o dia em que Dom Pedro disse que ficaria no Brasil. Então, o famoso Dia do Fico, 9 de janeiro de 1822, tá certo? Pessoal, eu vou fazer um outro vídeo que eu continuo explicando a vocês ainda sobre o processo
de independência do Brasil, tá bom?